Boa tarde. Pontualidade britânica, 15 horas, dia 14 de julho. A gente dá início a mais uma edição do Papo Proativo. Papo Proativo, esperar o pessoal entrar. Se é para ser pontual, vamos ser, né? Ruth, Calado, seja bem-vindo. Está esperando as pessoas entrarem para começar aí mais uma edição do Papo Proativo, que é um projeto que completa 10 anos da Proativa Comunicação, uma agência aqui de Brasília. E esse papo ele nasceu com a proposta de ser um espaço de discussão para falar sobre comunicação. Marconi, que bom tê-lo aqui. Ana Paula, sejam bem-vindos. Guilherme. Yara também já aqui com a gente. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre diversidade e consumo consciente, caminhos sem volta no mundo pós-pandemia, que é um tema super atual, né, e muito relevante. E quando eu pensei nesse tema, quando a gente foi definir os temas, eu, eu não vislumbrei outra pessoa que não fosse a Yara para falar sobre isso, que é uma jornalista muito querida, muito amada, e, e que defende, né, algumas ideias sobre diversidade, sobre consumo consciente já há algum tempo aí nas suas plataformas, nos seus canais, nas suas redes. E a gente vai hoje aprofundar um pouco essa temática aqui no Papo Proativo. Na edição passada, a gente convidou o professor Gabriel Cardoso, que é um especialista. O professor ele coordena o curso, a área de impacto social lá do Centro Universitário DF. E foi um papo super gostoso. E esse projeto, a ideia é que todas as terças-feiras a gente tenha um convidado. Na próxima semana, no dia 21, a convidada do Papo Proativo é a Kelly Amorim. A Kelly ela vai falar sobre marca pessoal em tempos de capitalismo consciente. A Kelly é uma especialista em branding, em marca pessoal. E na última terça-feira do mês, no dia 28, a gente convida a Daniela Guima, que vai falar sobre transparência na comunicação, né, os novos pilares da comunicação, sempre às 15 horas. A gente observou que esse horário não é um horário que a gente consegue atrair um público expressivo, mas no próximo mês a gente até pretende mudar o horário, mas como a gente divulgou esse horário, a gente achou que tinha menos concorrência, né? Tinha menos lives acontecendo, então a gente preferiu continuar no mês de julho com esse horário, às terças às 15 horas. Bem, Yara, se você estiver por aí, já quiser mandar aqui o convite para entrar, a gente pode começar. Agradeço a Márcia, a Danizinha da BB, um beijo, querida. O Rafa, também acompanhando a gente. E hoje a gente vai falar sobre diversidade e consumo consciente. Caminhos sem volta no mundo pós-pandemia com a Yara Vidal. Pronto, já visualizei aqui a Yara. A Yara vai entrar. Olá, tudo Olá, bom? tudo bem e você?
Tudo jóia, boa tarde. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Você é a sua paredinha comunista, né? De pano de É, fundo. Muito bom ter você aqui. A Yara, obrigada pelo convite. eu conheço a Yara há 20 anos, quando eu comecei minha carreira. Então, são muitos anos aí de amizade, né? Embora não tenhamos trabalhado juntos, mas sempre acompanhando aí a trajetória um do outro, né? É E, verdade. e a Yara, gente, ela é representante do movimento Fashion Revolution em Brasília. Ela é jornalista, como eu disse, e é uma pesquisadora sobre moda e política. E é muito curioso, né, Yara, você que tem uma formação e tanta experiência com comunicação, hoje enveredar, né, para a área da moda, mas sempre trazendo o viés, né, do olhar político para onde quer que você transite, não é isso? É verdade, exatamente. Yara, Exatamente. eu queria assim começar, né, perguntando sobre o tema principal, né, diversidade e consumo consciente. Desde quando essa temática te interessa? Desde quando você vem aprofundando essas reflexões e de que forma que isso apareceu na sua vida? Então, em 2016, eu sempre me interessei por moda, né? Desde pequena. E em 2016 eu comecei a fazer um blog sobre consumo consciente, que envolvia mais coisas além de moda, alimentação, né? Urbanismo, desenvolvimento sustentável. E eu conheci em 2017 o movimento Fashion Revolution. Uhum, Eu fiquei muito encantada com a proposta. Não sei se todo mundo conhece, eu vou contar uma história rapidinho para vocês entenderem a conexão que eu faço. O Fashion Revolution, ele surgiu depois de um acidente muito grave. Na verdade, um acidente criminoso em Bangladesh, em Dhaka, que hoje em dia é responsável por um terço da produção têxtil no mundo, é uma relevância enorme, e um prédio desabou. Né? E uhum, antes de desabar esse prédio, várias pessoas avisaram: olha, está com rachadura, vai cair. Não fizeram nada. Esse prédio uhum, desabou, morreram mais de 1.000 pessoas, mais de 2.500 ficaram feridas, sobretudo mulheres com seus filhos. E isso foi um estupim para a criação do Fashion Revolution, que é uma militância que ela observa, principalmente, inicialmente, as condições de trabalho no mundo da moda. E aí eu fui voluntária nesse movimento aqui em Brasília em 2017, a convite da Flávia Amadeu, que é uma estilista, uma designer muito competente, uma pesquisadora de inovação. Participei como voluntária em 2017 e em 2018 ela faria uma viagem e me convidou para assumir o lugar de representante. Eu até falei para esse Flavinho, eu nem sou da moda, mas eu tenho esse olhar político. Eu falei, olha, então se a gente traz aqui para Brasília, a gente podia então passar a debater os aspectos políticos da moda, né? Porque a moda, ela é icônica, Flavinho. uhum, Você consegue entender o funcionamento do capitalismo observando a moda. E uhum, aí, respondendo a sua pergunta, isso inclui também diversidade, né? Porque uhum, uma das sustentações de uma democracia é que ela seja representativa, que ela tenha diversidade. E o que a gente vê, pelo menos na última década, é um esforço de algumas pessoas da moda para contemplar essa diversidade. Por exemplo, com a moda antirracista, ou, por exemplo, com produtos voltados, dando só um exemplo para pessoas portadoras a pessoas com deficiência, né? Porque, uhum, por exemplo, você não pode ser proibido de usar um terno por estar andando numa cadeira de rodas. Então, é uhum, possível você utilizar a moda para garantir que essas pessoas também tenham o direito de construir a própria identidade. Porque a moda, ela é um caleidoscópio. Ela é uhum, política? É, mas ela é também representatividade, ela é consumo, ela é produção, ela é identidade,
né? Então, agora a gente está vivendo um momento que não é que a moda seja a protagonista, mas como ela é icônica, como ela consegue mostrar o que se passa na sociedade, é curioso a gente observar esses movimentos dentro da moda. Muito bom. Yara, como que você conecta a comunicação com esse universo da moda? De que forma você tem aproveitado, né, o seu expertise em comunicação para promover as discussões que você acha importante nesse universo da moda? Olha, Flavinho, tem duas coisas que você fazer muito bem na vida: filho bonito e escrever. Então, eu uso essa minha habilidade, né, para poder promover reflexões. E eu estudo muito, eu pesquiso muito. E eu acabei treinando o meu olhar para a moda. Então, eu consigo, tenho observado conexão entre o surgimento do neoliberalismo e o fast fashion. Quando você vai estudar o sufrágio feminino, você também tem na moda um ícone, né? Um emblema, um símbolo daquelas mudanças. Quando você abandona aquelas roupas cheias de arame, né, da era vitoriana para a gente entrar no século XX, pela roupa, você vê que está mudando o papel social da mulher. Ela passa a usar roupas que ela possa, por exemplo, subir num bonde, aquela época, né? Quando você tem a mini saia ela mostra um novo tempo com a revolução feminista, né? Uma das várias que a gente teve, mas uma dessas você tem a questão do uso do anticoncepcional, né? A liberação sexual das mulheres, você tem a autorização do divórcio, que foi só no final da década de 70. Então, eu observo, eu passei a estudar a história, observando de que forma eu posso ver aquelas mudanças por meio da maneira como as pessoas se vestem. Então, eu faço essa conexão entre moda e comunicação porque eu não sou designer, eu não crio produtos, eu só crio treta, né? Eu adoro refletir sobre de que forma que a gente pode fazer um mundo mais consciente por meio da moda. Né? Então, eu utilizo o que eu sei fazer, que é criar polêmica, escrever, né? E estudar, e estabelecer essas conexões, porque a moda ela é tida como fútil. E eu não concordo com isso. A moda ela é emprego, ela é geração de emprego, é o segundo maior gerador de primeiro emprego no Brasil. Por exemplo, a gente detém aqui no país a última cadeia produtiva completa do Ocidente. É só aqui que a gente tem desde o consumo da fibra até o descarte. Né? Então, eu me interesso muito mais pelos movimentos sociais que eu posso, e políticos que eu posso observar por meio da moda, do que pela parte de designer, sabe? A parte de produto. Acho muito importante, que bom que tem gente muito boa, estou vendo várias aqui que fazem isso, e são pessoas que estão conectadas com esse novo mundo, né? Que é esse novo normal, que eu não sei o que tem de normal, porque o anterior era péssimo, predatório, e eu tenho visto, acompanhado essa evolução. Eu acompanho que no seu trabalho, que já há algum tempo, né, você criou um blog sobre consumo consciente, você vem fomentando essas discussões, né? Você acredita que já houve uma mudança desde quando você começou a se interessar por esse assunto, a escrever, a fomentar, da realidade hoje que a gente vive? Flavinho, é o seguinte, eu acho que as coisas... você sabe que eu sou muito politizada, né? Então, eu não acredito em nenhuma mudança que não contemple, por exemplo, você enfrentar as desigualdades sociais. Mas a gente também sabe, quando a gente para estudar a história, que qualquer movimento de mudança ele precisa de uma vanguarda. Então, na moda, que é icônica de todas as transformações que o mundo capitalista passa, isso é muito evidente, existe. Só que é muito caro, não é acessível. Eu entendo, é um processo, é a dinâmica do mercado, é assim, porque a moda, além de produção, de design, ela diz respeito a desejo, né?
Todo Uhum. mundo quer ficar bonito, quer ter uma coisa bacana, quer estar contemplado no que tem de moderno e tal. Mas o meu desafio, o meu questionamento é sempre como que eu faço para democratizar isso? Aí volta para a minha ladainha, né, que é pregar no deserto. Eu só acredito em mudanças se elas forem estruturais. Então, eu preciso de políticas públicas para que todo mundo, por exemplo, possa ter um jeans que seja considerado sustentável. Ou seja, tem atributo sustentável na produção, que use menos água, que não precise usar produtos químicos para poder fazer o beneficiamento. Só que isso ainda é muito caro. A gente precisa democratizar. E para democratizar isso, não é o designer, porque a gente tem um conflito aí, porque se você quiser praticar um comércio justo, que tem até um movimento que se chama, né, Fair Trade, do qual com o qual o movimento Fashion Revolution está super conectado, é você pagar o que vale, pagar corretamente. Mas aí você tem um problema, como é que você vende? Você vai botar isso na conta do consumidor? Então a gente precisa democratizar essas tecnologias que tornam a moda menos predatória para o meio ambiente por meio de políticas públicas. Vou te dar um exemplo. Existe uma política nacional de resíduos sólidos em vigor no país desde 2012. Eu desconheço qualquer iniciativa do mercado têxtil e de moda para poder contemplar esse segmento nessa política nacional de resíduos sólidos. Então, não é o mercado que vai dizer, oi, eu também quero participar, eu quero fazer a logística reversa, eu quero diminuir a quantidade de lixo nos lixões, que são 170 mil toneladas de resíduos têxteis por ano. Isso é um cálculo feito por baixo, porque ninguém para contar isso. Como que eu posso, então, a gente precisa da sociedade civil exigindo que esse segmento respeite, né, o meio ambiente, faça alguma coisa, e, ao mesmo tempo, a gente precisa de um consumidor antenado com isso. Mas eu não posso exigir isso de uma colega, de uma senhora que vive na periferia e mal tem dinheiro para comprar a própria comida, ainda mais nessa pandemia. Então, a gente fica naquele meio termo. A gente tem que mitigar os efeitos negativos da moda. Mas a gente precisa de políticas públicas para que essas mudanças sejam estruturais e tenham escala. Porque o desastre que a moda causa no meio ambiente é em escala. Então, é muito cômodo para a gente. Ah, não, eu tô beleza. Eu comprei um jeans que é sustentável, que não usa água. E o resto das pessoas que não tem como fazer isso? E você Então, acredita, você acredita, Yara, que essa pressão para que o mercado faça adesão a essas políticas de redução, que está na responsabilidade do consumidor, que é o consumidor a única, não a única, mas a principal fonte de pressão para que isso comece a mudar? eu acredito até a página 20, porque eu acho que é muitas coisas nas costas do consumidor. É muita coisa. Eu acredito numa sociedade civil organizada, como nós temos feito por meio do Fashion Revolution, como, por exemplo, quando a gente busca aliados em organismos de defesa do meio ambiente, de colocar a moda no radar. Sabe por quê? Porque se tem duas coisas que ninguém consegue viver sem, é roupa, comida e comida. Comida inclui água também. Então, são três coisas que ninguém vive sem. Você precisa ter alguma coisa para cobrir seu corpo e para se alimentar. Então, eu acho que a gente pode, inclusive, se aliar ao pessoal da alimentação consciente, porque, para mim, é praticamente a mesma estratégia que a gente deveria usar. Então, eu acho que o consumidor é corresponsável, não o responsável. Responsável somos todos nós enquanto sociedade. Eu acho que o guarda-chuva é o consumo consciente, né? E aí a moda está debaixo desse guarda-chuva, assim como Exatamente. o consumo de forma geral, né? A sacola plástica no supermercado, a indústria cosmética
né, também preocupada com esses descartes e como minimizar, né? Hoje eu fui ao dentista de manhã e aí eu cheguei muito cedo e fui à padaria tomar café. E aí eu fiquei impressionado. Eu pedi um misto quente e eu fiquei impressionado na hora que a atendente me entregou, né? Eu estava distraído e quando ela foi me entregar, ela colocou o misto quente dentro de um negocinho de isopor, uma bandejinha de isopor, passou o plástico no cobrindo, né, o misto, aí colocou dentro de uma sacola e me entregou. Aí quando eu peguei aquilo, eu falei, não, mas não precisa disso tudo, tipo, eu vou comer agora, embora eu não pudesse comer dentro da padaria, né, mas já está tão arraigada essa cultura que a gente nem percebe, né, o quanto... E tem também, nesse aspecto, por exemplo, de embalagem, a gente não pode desconsiderar questões sanitárias, né? É muito cômodo a gente achar um vilão. É muito cômodo a gente vilanizar as coisas. E aí, como é que faz? Porque você tem questões de saúde. Uma coisa é você dentro de casa não usar plástico. Agora, na rua, o comerciante, o pequeno comerciante, é um debate complicado. Eu concordo. Não quero, não precisa. Mas é difícil a gente chegar e criticar. Porque o plástico é barato, ele é acessível, ele democratiza o consumo. Né? Aí volta de novo. Se a gente tivesse políticas públicas para financiar uma nova plataforma, um novo material que fosse biodegradável, beleza, agora isso vai ficar nas costas sempre do consumidor e do pequeno comerciante. Esses são questionamentos. Não é que eu seja contra ou a favor, só acho que as coisas não são tão simples. Questões tão complexas, elas exigem reflexões mais complexas, mais elaboradas. Não é uma coisa tão simples. Você que tem acompanhado, Yara, esse desenvolvimento, né, desse mercado de moda aqui em Brasília, a gente percebe que surgiram muitos estilistas, né, muitos produtores locais, iniciativas assim até transgressoras, né, em relação ao padrão que a gente vê no mercado. A gente perdeu alguns grandes eventos que aconteciam na cidade, mas como você tem observado esse mercado e o que falta para que ele tenha mais espaço e se desenvolva melhor? Então, aqui em Brasília, a gente tem uma característica geográfica, né? A gente não pode ter indústria. Então, aqui, o máximo que eu consigo ter é confecção. Eu não posso ter uma tecelagem aqui no Distrito Federal. Então, aqui, a gente tem um mercado bem evoluído, eu gosto muito de moda autoral. Inclusive, estou aqui vestindo, isso aqui é uma roupa da Pântano de Manga, que elas se basearam na iconografia das grades da W3. São grades de Brasília, o nome dessa coleção, tem uns 3 anos. Esse brinco é da Jana, que está aqui, que eu não tiro mais, esse difusor. Então, eu estou toda de moda autoral. Eu sempre que procuro, porque a minha maneira de praticar o consumo consciente é comprando do pequeno, comprando de quem faz. Agora, está difícil a situação do pessoal. Essa pandemia, as pessoas estão tendo que se reinventar. Porque como é que você compra roupa, por exemplo, durante uma pandemia, que é um vírus que se transmite pelo ar? É difícil. Como é que você vai criticar um comerciante que está abrindo? Se o cara tem um monte de gente para empregar. Não tem uma resposta simples para isso. Eu me sinto uma privilegiada de ser uma jornalista, de poder ficar em casa, mas tem muita gente que não tem esse privilégio. Né? A gente, inclusive, por esse privilégio, a gente tem uma frota de motoboys, de jovens, sobretudo periféricos, fazendo as entregas para a gente. Então, a gente tem que parar e refletir. Eu, por exemplo, eu procuro comprar das minhas manas. Como é que você... você tem alguma dica de consumo consciente? Tenho. Compre de quem você conhece. Ajude as suas amigas a pagar o boleto. E os amigos também. Eu digo, sempre falo no feminino, porque a maior parte da moda, pelo menos essa moda autoral, é feita por mulheres. Com raras e honrosas exceções, mas a maioria é. Então, o único conselho que eu posso dar é esse. Compre das suas amigas, compre menos.
sabe? Compra, eu junto dinheiro. Esse daqui, por exemplo, uma vez por ano eu compro uma peça da Denise. A Denise, ela é uma amiga pernambucana que mora em São Paulo. E eu junto grana para poder comprar. É barato? Não, não é barato. Eu não tiro esse coração do peito, sabe? O meu... Porque você consegue, quando você transforma suas roupas em afeto, você cria uma nova relação de consumo. Né? Ah, e o macacão é da Armária. Eu comprei na Armária, meu macacão, que está por baixo. Então, eu conto histórias, eu não só visto roupas. Eu estabeleço vínculos de afeto. Né? Porque é muito difícil você chegar e falar qual é a regra. Porque cada um sabe onde o calo aperta, Flávio. É muito cômodo eu chegar, não, você não pode comprar na Zara, não pode comprar na Renner. Não pode porque é onde o meu dinheiro pode pagar. Agora, eu, Yara, escolhi comprar de quem eu conheço. Uhum. Comprar das pessoas que eu gosto, que eu quero ajudar a pagar boleto. Um beijo para a Daiane, da Armária, que está aqui. A Dai. E eu acho que essa linha de raciocínio, ela vale para qualquer tipo de consumo, né? Não só para moda. Então, quando a gente fala da agricultura familiar, quando a gente fala do que é possível ser produzido pelo pequeno e localmente, né? Então, acho que esse... Meus alimentos, eu compro, eu sou uma coagri, eu sou coagricultora da CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura Paulo Freire, porque é ligada ao Movimento Sem Terra. E isso muda o seu jeito de ver a modo que você consome os seus alimentos. Por quê? Eu não escolho o que eu vou comer, é a safra que me diz. Porque como é uma produção agroflorestal, agroecológica, não pode usar veneno, você não pode amadurecer as coisas à força, porque você quer comer um repolho branco na época que não está no repolho branco, uma laranja na época que não está. Então você tem que condicionar a sua maneira de consumir aquilo para poder entender. Não é fácil. Por exemplo, eu tenho pavor de quiabo. Olha, meu amigo que vende quiabo na cesta, em março e abril, eu tenho vontade de chorar, porque eu detesto aquilo. Mas você muda o seu jeito de ver, de consumir, sabe? Porque o consumo, para mim, depois do voto, aliás, eu acho que até vem antes, é o meu principal ato político, é para onde eu vou dar o meu dinheiro. E ele é tão suado, cara, a gente rala tanto. Então, eu escolhi, não vou dizer que é o certo, é o correto, eu escolhi a minha forma de consumir alimentos, eu compro do MST, eu quero ajudar a minha agricultora, que é a Tânia, sabe? Eu quero que ela prospere e tal, então eu compro dela. Agora, tem gente que prefere ir numa feira, comprar, enfim, cada um sabe de si. Eu estou compartilhando a minha visão. Eu escolhi porque, para mim, consumo é um ato político. Sim. Yara, a Liana Reis, que é uma querida também, obrigado, Liana, por estar aqui com a gente. Ela está perguntando onde tem acesso a esses produtos autorais. Tem vários lugares. Fala para ela me dar um toque, que eu sempre divulgo as meninas. Eu tenho uma série de marcas que eu acho super legais, que são de Brasília, são de fora também. Eu posso compartilhar com ela. Eu tenho vários lá no meu blog, sabe? Mas algumas já não estão mais funcionando, porque está antigo. Eu ando meio que abandonei um pouco o blog. Eu estou me dedicando muito a estudar para o livro que eu estou escrevendo sobre moda e política. Então, de vez em quando que eu estou indo lá dar o ar da graça, mas em geral eu não tenho mais feito. Mas eu compartilho com vontade, sabe? Porque é muito legal, a gente tem muita coisa bacana. Já posso indicar aqui a própria Armária, que faz uma curadoria sensacional das marcas que ela vende. Elas têm um compromisso. O Calado, que está aqui também com a gente, que tinha a Trapézio, agora tem a Calado. Tem a Pântano de Manga, desse daqui. Tem tanta gente. Tem uma que faz um upcycle de jeans que é maravilhoso, que é a Mirella, da Think in Blue, que é lindo. Ela só usa
calça jeans que ninguém quer mais, aí ela desmancha aquilo e faz peças maravilhosas. Aí você tem tanta gente, gente. Eu sou Eu aqui como suspeita para falar. empreendedor, eu já vi uma oportunidade de negócio, assim, né? Que é Ah, você ter um guia para esse público, né? Que quer ter é acesso. verdade, Porque quando a gente verdade. fala em consumo consciente, a gente está aqui falando muito sobre moda porque É é a meu área de target, interesse, né? O recorte hoje exatamente. que a área está mais inserida. Mas quando a gente fala em consumo consciente, isso se amplia para toda a cadeia, né, de consumo que tanto Exatamente. nós como indivíduos precisamos, como empresários, né, para as nossas organizações. Eu também como empresário, eu tenho esse olhar, assim, essa preocupação, né, de, tá, se eu tenho um fornecedor local, um fornecedor de fora, eu vou privilegiar o fornecedor local, né? Mas Ou, olha, tem muita gente, a Fulanitas, esqueci de falar, a Fulanitas de tal tem um trabalho muito legal. E aí é o seguinte, é o mote do Fashion Revolution, né? Quem fez as minhas roupas? E olha, quando você para pensar nesse questionamento, você vê o tanto que é difícil respondê-lo. Porque você pode até saber o nome da costureira, mas eu desafio você a saber quem foi que plantou o algodão. Em que condições de trabalho aquele algodão foi plantado, como que ele foi tecido, como que ele foi tingido, beneficiado, transportado. Porque a cadeia da moda ela não é na passarela, ela começa na terra. Ela começa ou com aqueles latifúndios que envenenam o solo, porque não sei se você sabe que o algodão, que é a fibra mais consumida do planeta, é responsável por 16% do uso de agrotóxicos em todo o mundo. O tal do algodão BT, aquilo é um veneno. Pessoas morrem para poder plantar algodão para a gente se vestir. Aí você tem, em contraposição, um movimento de algodão agroecológico muito bacana, porque ele se alia não só ao não uso do veneno, mas, sobretudo, à segurança alimentar de quem cultiva. Então, você cria um sistema de agroecológico em que você planta o milho não, planta algodão e planta também milho, sorgo, para poder complementar a renda. Então, tem iniciativas. Agora, o que a gente precisa? De políticas públicas. A gente precisa dar volume agora. A gente tem um país que bate recorde na liberação de agrotóxico, que, por exemplo, despreza totalmente o meio ambiente. Então, a gente está numa cilada. A gente está numa encruzilhada, né? De um lado uma pandemia, do outro um pandemônio. E esse pessoal que está no meio, porque, de boa, quem é que vai comprar roupa durante a pandemia? Ficando dentro de casa. Você vai comprar pijama. Aí tanto é que tem gente fazendo máscara, pijama. Então é muito difícil, não está sendo fácil para esse pessoal, não, sabe, Flávio? sim. Tem muita gente que precisa da gente para poder pagar os boletos. Aí você vai, compra um carro de roupa numa loja de departamento, que é cheio de investidor, que o trabalhador não vai nem sentir o cheiro daquilo, enquanto você vê as manas ralando e não conseguem vender. Sabe? Então, o meu recado é esse: compra do pequeno, compra de quem faz. Eu acho que a pandemia também está trazendo uma outra lógica da relação com o consumo, né? Eu acho que essa percepção de que talvez para muitas pessoas o consumo era exagerado, né? Ou era não era consciente, né? Assim, realmente preciso disso, o que está por trás disso? Eu acho que um dos ganhos que a gente vai ter, né, depois dessa fase ruim passar, se é que ela vai passar a curto prazo, né, a médio prazo, mas eu acho que um dos aprendizados é esse, né, desse olhar. Você acha? Ai, você é tão otimista, porque em Paris, meu bem, quando abriu, tinha fila dando volta das marcas caras lá na Champs-Élysées. Voltas, as pessoas assim, não... Aí você vê, cara, em Blumenau, antes, logo no comecinho, o povo resolveu abrir, tinha fila no shopping, aqui tem fila no shopping. Então, eu não sei se eu compartilho desse seu otimismo. Não, sem dúvida. Claro que a gente vai encontrar ainda
esse perfil, né? Mas eu digo de uma forma mais até pela questão conjuntural, né? Até pela questão da condição das pessoas também vai ser diferente. Então, eu acho que ou elas vão ser obrigadas a selecionar mais o que consomem, né? Talvez não a Ah, partir é. dessa consciência que a gente está falando, mas da própria necessidade do que o momento exige. Yara, mudando um pouco de assunto, até você comentou sobre a Armária. A Armária, que uma das sócias é a Daiane, que foi nossa coordenadora lá na Proativa, né? Muitos anos, muito querida, muito amada por todos nós. E a Armária, ela trouxe um conceito da questão da diversidade, né? E também da questão do consumo consciente. Falando um pouco sobre a questão da diversidade hoje, né? Uhum. O que você acredita que mudou e o que ainda é possível mudar nesse aspecto no Olha, universo da moda? eu estava lendo outro dia uma história que eu achei super curiosa. O Jean Paul Gaultier, que é o estilista de alta costura, na década de 80, ele lançou saias para homem. E aquilo foi um retumbante fracasso. Hoje, ontem, essa semana passada mesmo, o meu roommate, que mora aqui comigo, o Nicolas, comprou uma saia. Ele me mostrou uma peça, eu falei, ah, não, por favor, vai comprar de uma marca autoral e tal. Eu apresentei a marca para ele e ele comprou a saia. Linda. Eu acho que isso está mudando, sim. Esses meninos, hoje em dia, eu acho que, primeiro, essa nova geração, elas têm o gênero bem mais fluido. Então, não é aquela coisa, os meninos usam esmalte, usam maquiagem, e nem por isso deixam de ser homens ou passam a ser homossexuais, deixam de ser heterossexuais. Não é isso, isso não está mais na cabeça desses meninos, é uma outra história. Então, nesse sentido, eu sou muito otimista. Eu acho que as coisas estão... eu lembro, na minha época de congresso, da última passagem por lá, que eu fiquei encantada no dia que eu vi um homem lindo, negro, de dread, com um turbante, de terno e saia. Nossa, eu queria pedir autógrafo para ele, porque eu acho isso uma subversão. Você entrar naquele ambiente de poder, com todo mundo vestido de urubu, né? Porque eu vou contar uma coisa para você. Se tem um povo que tem mau gosto para se vestir, é homem hétero branco. Misericórdia divina, parece tudo urubu. Tudo de preto, com aqueles ternos. Aí você chega a ver Thalíria, que chega lá toda, Thalíria Petrone, do PSOL, né? E outras meninas do PSOL, de esquerda, que chegam lá todas de estampa, de turbante. Subverteram, porque em geral você vê que quando as mulheres entram no espaço de poder, elas se masculinizam. Elas usam aquela coisa horrorosa que eu nunca tive no meu armário, que é o tal do terninho. Meu Deus do céu, é horrível aquilo. Eu acho horrível. Você deixar de ser mulher, de usar vestido. Olha que coisa maravilhosa poder usar vestido. Estampa. O tanto de coisa que a gente tem. E que bom que tem homens que se tocaram disso, sabe? Eu acho, se eu fosse vocês, eu não vestiria nunca mais na minha vida um terno com gravata. É uma das coisas mais absurdas, você num clima desse. Aí você chega no congresso, você morre de frio, porque até o termostato é masculino, porque eles estão tudo de urubu, aí você tem que estar vestida de toda enrolada, porque os caras têm que ficar com aquele terno horroroso, entendeu? Morrendo de calor no meio do cerrado. Então, eu acredito, sim, que essa nova geração está ruindo todos esses padrões, porque eu não sei o que é isso, roupa não tem gênero. Roupa não tem gênero. Aí eu queria Você, também aproveitar para fazer a propaganda só da dona Helena, que é a minha costureira dos meus pijamas, que eu cismei que eu queria pijama de flanela. Aí a Dayana me mandou o contato dela e a dona Helena está fazendo um monte de pijama aqui para casa. Calça para os meninos, tudo. Que é outra maneira de você faz o que você quer, escolhe o seu tecido e aí não ajuda a sua costureira. Porque elas estão passando por um período muito complicado, uhum. né? Que é a parte mais frágil da cadeia, né, de produção. Sim, sem dúvida.
você comentou no início da live sobre que você sabe fazer filhos bonitos, né? E, os seus amigos, os amigos dos seus filhos, na verdade, eles seguem com essa. Você percebe essa quebra de paradigma, esse olhar diferente para. Ou ainda é Olha, incipiente? eu compro. Se meus meninos pedirem hoje para mim ensaio, eu compro para eles, mas nenhum deles quer, entendeu? Eu vivo insistindo, poxa, mas é tão bonito, mas eu não quero. E como moda é identidade, você tem que vestir o que te faz bem, o que te deixa confortável, né? Eu observo muito em alguns filhos de amigos e tal, mas observo sim. Mas depende muito também do seu círculo. Agora você vai na UNB para você ver, quando voltarem às aulas, para você ver a diversidade. Tem muito menino que usando batom, usando esmalte e por aí afora, sabe? E já tem essa consciência, não tem mais. O rosa, antigamente, lembra? Ah, homem não usa rosa. Nossa, não existe mais. Então, essa nova geração, eu acho que tem subvertido, sim. Sabe? Eu uso o que eu estou a fim de usar e pronto. Eu acredito. Mas meus filhos não. Eles não Calado não. comentou aqui que o futuro da moda e realmente é exatamente o que a gente está falando. Eu estou sem relógio aqui, eu preciso controlar o tempo. Alguém tem horário? Que horas são para a gente saber quanto tempo? Você tem Celular. relógio aí Celular, próximo, eu não Yara? sei. E eu estou usando aqui, eu nem trisco nesse negócio, senão dá tilt aqui. Eu também estou com esse mesmo problema. Se alguém puder dizer para a gente, só para a gente saber quanto tempo. Que horas são? São 15, faltam. 15h41. Obrigado, Rafa. Faltam 19 20 minutinhos. Yara, e esse momento que a gente está vivendo? Obrigado, Diana. E esse momento, o que esse momento tem trazido para você de aprendizado, né? Porque a gente tem um olhar, é muito comum a gente olhar sobre tudo que está acontecendo e segurar a onda, né? E é um exercício mesmo de viver um dia de cada vez e tentar manter, né, a esperança de que as coisas vão passar e de que a gente vai sair de um outro lugar. Como você tem visto esse momento? Flávio, eu assim, eu não vou dizer que estou todo dia bem. Tem dia que eu estou muito triste, sabe? Tem dia que você está de saco cheio, mas eu me forço a lembrar o tanto que eu sou privilegiada. De ter comida na mesa, de poder trabalhar de dentro de casa, de poder cumprir, sabe, esse isolamento social. De vez em quando eu tenho que parar de ver notícia, que a gente, como jornalista, a gente é muito viciado em notícia, né? E eu, por exemplo, aquele homem que ocupa o Palácio do Planalto, eu não consigo nem falar o nome dele, eu não consigo olhar para a cara dele, ouvir a voz dele. Então, eu tenho adotado estratégias para poupar minha saúde mental, né? Então, lido, visto porcaria. Ontem mesmo eu vi um negócio maravilhoso do Walter Mercado, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. Recomendo que assistam um documentário no Netflix. Qual o documentário? Cara, do Walter Mercado, aquele Ligue Já, lembra? Daquele astrólogo, Ligue Já, então. É um documentário que eu, com o meu olhar do modo político, eu vejo um precursor de movimento queer, não binário, um cara que usava o figurino como uma forma de expressão, né? Enfim, ele era uma sumidade na década de 90 e tal. Recomendo que assista. Então, eu tenho adotado algumas estratégias assim, refletido muito. Eu não sei se acho que algumas pessoas que já estavam dispostas a mudar, vão mudar sim. Agora, alma cebosa, meu bem, não tem salvação. Sabe? E o que saiu de alma cebosa do bueiro desse país é de deixar a gente chocado, sabe? Porque você vê, hoje mesmo, eu desço com a minha cachorra para passear, cara, a gente andando sem máscara, correndo, as pessoas parece que não estão nem aí pro outro, não é nem consigo, é com o outro. Você não tá nem aí para você? Beleza, mas, poxa, respeita o outro. Eu não tenho visto, você vê
Bares, amanhã eu vou abrir bar, gente. Olha, se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é de boteco. O que que eu vou fazer num boteco, gente? No meio de uma pandemia, como é que eu vou beber sem máscara? Como é que eu vou, sabe? Eu sinto muita falta, Flávio, de almoçar com você, com as minhas amigas, sabe? De trocar afeto. Eu sou uma pessoa afetuosa. Eu gosto de abraço, gosto de aglomeração, gosto de beijo. Isso eu tô sentindo muita falta. Mas com essa noção de que, poxa, eu sou uma privilegiada, sabe? E tento, de todas as formas, na medida do meu possível, não é muito que eu posso fazer, mas divulgar o trabalho das minhas amigas, dos meus amigos que estão aí na batalha, que não tem um contra-cheque, sabe? Que não pode se dar o luxo de ficar dentro de casa, que tem que ir para a luta. Tá muito difícil, sabe? Eu tô assustada. Eu acho que todos nós, qualquer pessoa que tem empatia, que eu acho que no final das contas vira uma maldição na sua vida, porque tem dia que eu acordo soluçando de chorar, cara. Pensando assim, de meu Deus do céu, como que a gente vai parar nesse buraco? Uhum. Sabe? Porque eles estão passando uma boiada em tudo, que afeta a vida de todo mundo, principalmente dos mais vulneráveis. O que eles estão fazendo com os indígenas, com os quilombolas, com as comunidades tradicionais ribeirinhas. É um pacote de maldades, sabe? É a necropolítica em estado puro. E isso me abala profundamente. Eu fico muito abalada. Eu tenho que rebolar para poder... Ainda bem que eu sou uma pessoa sarcástica e bem-humorada, sabe? Porque senão eu já teria enlouquecido. Amiga, quando eu te escuto falar, né, que a empatia, de alguma forma, acaba se tornando para a gente uma... Qual foi a expressão que você usou? É uma maldição, velho. Uma maldição? É uma maldição. Eu acho importante assim, a gente ressignificar esse olhar, porque sem empatia a gente não tem pessoas no mundo maravilhosas como você, por exemplo. Então acho que é a partir da empatia que a gente se diferencia, né? Porque a gente, pessoas autocentradas, voltadas só para o próprio umbigo, são pessoas apáticas, são pessoas sem troca, né? Eu acho que é através da empatia que a gente, de alguma forma, não só semeia, né, o nosso jeito de atuar no mundo, mas também tem a sensação de que uns podem contar, né, com os outros a partir desse olhar da empatia. Claro, claro, mas dói, né, Flávio? Nossa, Sim. chega uma hora que fala, cara, como eu queria ser alienada. Sabe aquela história da pílula azul ou da vermelha? Eu queria tomar as duas, meu filho. Eu queria tomar a verde, para ver se esquecia um pouco esse país que a gente vive. Porque, olha, não tá fácil, não. Não Sim. tá fácil. Né? E a gente está muito próximo, né, Flávio? Aqui assim, a gente está... Ok, eu não estou nem a 2 quilômetros da casa desse psicopata. Sabe? E você é muito triste. Eu tô muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que as pessoas possam melhorar no nosso mundinho, sabe? Eu cuido da minha casa, das minhas flores, que eu compro toda semana, do que você come, sabe? Das lives que eu faço com as minhas amigas para poder rir, beber junto, Nós né? Que a gente... espíritas, a gente acredita que o aprendizado ele vem ou pelo amor ou pela dor, né? Pela dor, é. E, essa, para mim, essa máxima ela cabe como uma luva, assim, porque eu vejo, né, isso aconteceu em alguns momentos comigo e eu vejo as pessoas ao meu redor, muitas delas aprendendo no amor, na fluidez, né? As fichas vão caindo, você vai ampliando suas distinções, você vai entendendo que na verdade, na medida em que você compreende melhor a dinâmica das coisas, do processo de aprendizagem que é viver, parece que vai ficando mais naturais a aprendizagem, né? As situações elas vão acontecendo e você vai entendendo. Ah, então isso se conecta com isso. Então é importante eu mudar nesse aspecto, né? É importante nessa questão da relação do consumo,
eu não tinha uma percepção de que, é, de que eu precisava melhorar nesse aspecto, sabe? Eu achava que eu tinha uma relação com o consumo fluida, assim, não me via uma pessoa consumista, e hoje, né, a partir da dor, né, de viver esse momento da escassez, de ter que pensar no dia de amanhã, como vai ser, se vai ser possível segurar a onda por mais quanto tempo, e também, né, podendo ajudar as pessoas que estão próximas a mim, então, né, os meus funcionários, a minha secretária em casa, os meus amigos que perderam emprego, enfim. É muito interessante como que esse processo de aprendizagem, quando ele é pelo amor, ele é mais fluido, ele é orgânico, ele vai Caiu. crescendo dentro da gente. E quando é pela dor, quando você resiste, quando você não aceita o que vem, né? Quando o seu olhar para o que acontece, ele é dolorido, ele é sofrido, ele é resistente. Você que gosta tanto da palavra resistência, né? Mas aqui num outro contexto, eu vejo que ele pode ser menor, mas ele também, de alguma forma, vai acontecer, mesmo que a ficha não caia nesse momento. Então, eu tenho, sim, uma visão positiva, assim, de que se a gente pensar de uma forma estruturante, de uma forma mais massificada, enquanto humanidade, a gente vai dar alguns passinhos, sabe? Na direção Pois é, a dessa. gente tem algumas ferramentas que eu acho tão bacanas. Por exemplo, você já ouviu falar na Agenda 2030? Uhum, Ela estabelece os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E um desses ODS, que é o 12, ele fala da produção e consumo sustentáveis. Né? uhum, Infelizmente, a gente está vivendo num mundo em que algumas palavras foram esvaziadas. Sustentabilidade, empoderamento, né? Cada hora aparece uma que o povo avacalha. Mas é sustentável, principalmente agora, porque a gente vê essa parada, quando a China deu a parada, você teve a melhor qualidade do ar dos últimos anos uhum, ali. Eu acho que quando esse pessoal desse essa nova expressão de novo normal, porque não era normal o jeito que a gente estava vivendo, não é normal a gente viver num mundo em que a métrica é o produto interno bruto, uma uhum, métrica que não leva em consideração pessoas. Não é uhum, normal você viver num mundo em que uma loja vende roupa com um intuito único e exclusivo de colocar dividendos no bolso de um investidor, de um acionista. Não é normal você viver num mundo em que o sistema financeiro, que não produz nada, embolsa 1,3 trilhão, que foi agora, em março, que o governo brasileiro fez isso, e um trabalhador não consegue receber R$ 600 para poder sobreviver. Então, eu não sei que normal a que as pessoas se referem, porque para mim isso não é normal. Isso uhum, para mim é uma aberração, uma maldade, e que a gente está vendo aí, porque agora todo mundo sabe para que serve o SUS, todo mundo agora sabe para que serve o Estado, que o Estado está aí para garantir o quê? A dignidade de cidadãos e cidadãs. No bolso de... Né? Então, eu quero saber qual é esse novo normal, porque o normal de anterior para mim era a coisa mais absurda que eu já vi. Eu sou crítica do sistema mesmo, é um sistema insustentável. É insustentável você dar 1,3 trilhão para banco que não produz nem balinha para dar cárie, para pelo menos dar emprego para dentista, nada. A única coisa que eles produzem é riqueza para quem já é rico. uhum, Isso é normal, gente? Eu não me uhum. sinto, então eu sou um ET. Eu estou esperando a minha nave-mãe me levar, porque eu estou no lugar errado. Porque eu me sinto uma extraterrestre, das pessoas acharem que isso é normal. Mas, gente, pelo amor de Deus, o que é normal nisso?
O que é normal você não ter direito de ter, por exemplo, a gente vê, é normal um cidadão policial colocar pisar no pescoço de uma mulher negra, porque eu nunca vi fazer isso com uma mulher branca. Eu jamais passaria por isso. Né? E a moda, ela é um ícone dessas mudanças. Né? Mas eu não vou ficar falando de tecido e tecnologia e esquecer que tem gente que passa fome, entendeu, Flavinho? Por isso que eu acredito em mudança estrutural e a gente não está preso em caixinhas. O mundo é interconectado. A coisa que você consome reflete na maneira como o cidadão, colega seu que mora na periferia, está sendo tratado. Né? Então, Eu acho que acho esse é o muito ponto, né? importante a gente refletir. Se a gente pudesse resumir assim, em poucas palavras, né, tudo que a gente falou aqui, eu acho que é isso. A forma como você consome reflete, né, na realidade de várias pessoas. E então Exatamente. quando Eu eu passo escolhi a moda. Não é a sim, única forma. A moda, sim, o alimento, os serviços bancários que você contrata. Por que você não contrata de um banco público, em vez de contratar de um banco privado? Pelo menos o lucro do banco público é revestido em quê? Em benefícios para a sociedade. Então, tem todo um conjunto de coisas que diz respeito ao consumo consciente e diversidade. Eu acho que a gente tem que lembrar, antes de tudo, que você é cidadão. Né? Tem gente que é engenheiro. Eu sou cidadão. Eu sou cidadã. E depois que eu sou jornalista. Né? Eu sou uma humana cidadã. Então, quando a gente vai consumir, é um ato político. Então, acho que a gente tem que se ligar, aprender a ler a embalagem, entendeu? Entender, por exemplo, a quantidade de petróleo e de água que é usado no sabão. Sabe? Que quando você liga essa chave, Flávio, não tem volta. Quando você começa a questionar o que você está consumindo, não tem mais volta. Aí você fica insuportável. Eu já fui ameaçada pelos meus filhos. No dia que você inventar de virar vegana, você avisa. Porque eu não volto mais aqui. muito bom. Yara, eu acho que o nosso tempo chegou ao fim. Eu queria te agradecer, né, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua simpatia, pela sua entrega. Eu acho que cada vez mais o mundo precisa de pessoas mais conscientes, né, para que o nosso padrão comportamental influencie outras pessoas e que as informações, né, que a gente vai construindo e vai tendo acesso sirva, né, para que, principalmente nós que somos jornalistas, a gente, com informação, poder inspirar as pessoas a essa reflexão e também a essa mudança de comportamento. Bem, a Proativa está sempre aberta para você. Espero que a gente possa ter outros papos em breve e se abraçar muito. Né? Tô com saudade. Adorei. Eu queria agradecer aqui, minha tia está aqui, que foi uma das pessoas que me incutiu o amor pela moda, era uma modelo na década de 80 aqui em Brasília, a Lídia. Minha ex-cunhada, a Maísa Coutinho, a Dai. Eu queria agradecer a todo mundo. A Ser Juntos, que é da saia que eu fiz o Nicolas comprar. Né? Daqui a pouco eu mando para você o link que você também vai querer. Uma saia maravilhosa, de uma dupla linda, um casal lindo. E é isso, a gente tem que fazer revoluções na nossa vida. A gente pode começar pelo nosso armário, que você sabe que eu sou uma revolucionária comunista, né? Sim. Então, a gente pode começar... Eu só não tenho iPhone porque eu não tenho dinheiro, mas eu seria uma comunista de iPhone, de iMac, tudo. Muito bom. Obrigado Obrigada, pela presença. Obrigado pela presença, Daiane, Dani, a Liana e todo mundo que pôde acompanhar. A gente vai deixar salva no perfil da Proativa. Que ótimo. Obrigada, Flavinho. Beijos a todos. Tchau, tchau. Beijo.